Vamos aos números atualizados do novo coronavírus. O país tem 5.389.863 recuperados da Covid-19. Mais de 388.500 pacientes estão ainda em acompanhamento e o número de mortes já chega a 167.455, segundo o Ministério da Saúde. O primeiro turno das eleições municipais no Macapá será no dia 6 de dezembro. A confirmação veio do Tribunal Regional Eleitoral do Estado e do Superior Tribunal Eleitoral. Essa decisão foi anunciada nesta quarta-feira, horas depois do Estado enfrentar um segundo apagão. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, a nova falha no fornecimento de energia pode ter ocorrido durante a energização de uma linha de transmissão. Em nota, o ministério responsável disse que o apagão ocorreu por volta das 9 horas da noite e que o fornecimento de energia no estado já se encontra em 80%, que é o mesmo nível do cenário apresentado antes do segundo apagão. A falta de luz que atinge a população do Amapá desde 3 de novembro tem prejudicado diversos comerciantes na região. Sem energia eu não consigo trabalhar o meu pet shop, a clínica, fazer os meus procedimentos. Não posso armazenar produtos porque eu não tenho resfriamento. Não posso ter os peixes, porque eu não consigo ter o aquário trabalhando. Não consigo fazer banho e tosa, porque não consigo ligar bombas, não consigo ligar secadores. Veja agora a pesquisa Ibope de intenção de voto para o segundo turno nos dois principais colégios eleitorais do país. Em São Paulo, o atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, lidera com 47% das intenções. Já o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, aparece com 35%. A diferença entre os dois candidatos é de 12 pontos percentuais. Brancos e nulos somam 14%. A pesquisa ouviu 1.001 eleitores entre os dias 16 e 18 de novembro. Foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. No Rio de Janeiro, o ex-prefeito Eduardo Paes, do Democratas, lidera as intenções de voto. Ele tem 53%. Já o atual prefeito, Marcelo Crivella, do Republicanos, aparece com 23%. A diferença dos dois candidatos é de 30 pontos percentuais. Brancos e nulos somam 21%. A pesquisa também ouviu 1.001 eleitores entre os dias 16 e 18 de novembro. Ela foi encomendada pela TV Globo. A Operação Armadeira 2, no Rio de Janeiro, desarticulou um esquema envolvendo empresários e auditores da Receita Federal. Eles são suspeitos de blindar empresas das fiscalizações. Agentes da Polícia, da Receita e do Ministério Público Federal cumpriram 46 mandados de busca e apreensão nas regiões serrana e metropolitana. Foram encontradas joias, barras de ouro, dólares e euros. O juiz do caso determinou o afastamento de 5 auditores da Receita Federal e o bloqueio de quase 520 milhões de reais em bens dos investigados. Um motorista de aplicativo foi morto depois de uma briga em um posto de combustíveis em Niterói, no Rio de Janeiro. Diego Soares Sampaio desce do carro ao lado da esposa e vai em direção ao veículo onde estava o policial militar Giovanni Peçanha de Ataíde. O homem corre próximo ao PM, que atira ao menos 2 vezes. Em depoimento, ele disse que efetuou os disparos para se defender. A polícia militar abriu um procedimento interno para apurar o caso. Em Guarulhos, o flagra de mais um crime. 2 assaltantes aparecem numa hortifruti. O homem no chão é um guarda civil que passava pelo local. Ele é rendido enquanto outros 2 bandidos retiram dinheiro do caixa. Em um momento de distração, o guarda saca a arma e dispara várias vezes contra os 3. Um dos criminosos morreu. O segundo homem foi preso e o terceiro fugiu. A justiça tornou réu o pai de santo Heraldo Lopes Guimarães, conhecido como Pai Guimarães de Ogum. Ele é acusado de estuprar 4 fiéis, entre elas 2 menores de idade, durante sessões espirituais em São Paulo entre os anos de 2010 e 2019. A juíza do caso determinou que Heraldo responda em liberdade. A promotoria recorreu da decisão por entender que existe risco de fuga. A defesa do pai de santo afirmou que as acusações são falsas, com motivações financeiras. Um prédio de 5 andares tombou na região metropolitana de Belo Horizonte e corre o risco ainda de desabar. Vários moradores vizinhos precisaram deixar as casas. Era quase meia-noite quando parte do terreno cedeu após uma forte chuva e o prédio tombou.
O edifício fica no bairro Ponte Alta, na cidade de Betim, e estava na fase final de construção. A região estava sem energia elétrica e houve muita gritaria. Eu escutei um barulho muito alto, parecia um terremoto, né? Quando eu vim, os meus vizinhos já estavam gritando para me sair de dentro de casa. Segundo a Defesa Civil, o prédio corre o risco de desabar a qualquer momento. 15 famílias tiveram que sair de casa às pressas. Esta família passou o dia na calçada. Os moradores saíram tão apavorados que não lembraram de pegar nem as máscaras de proteção. A casa deles fica bem ao lado do prédio e, em caso de desabamento, pode ser atingida. O prédio passou por uma vistoria hoje cedo e os técnicos avaliaram que não é possível recuperar a estrutura. A Defesa Civil vai entrar em contato com a construtora para determinar a demolição. Hoje pela manhã aconteceu uma reunião entre o advogado da empresa e a equipe de advogados da prefeitura. Nessa reunião ficou definido que a responsabilidade para a demolição compete à empresa, por ser uma obra privada. Segundo a Prefeitura de Betim, a obra estava em situação regular. As famílias desalojadas foram cadastradas e quem não tem para onde ir deve ser encaminhado para hotéis da região. A construtora ainda não se manifestou. O dono teve um mal súbito e foi hospitalizado. Na sede da empresa, ninguém atende às ligações. O Atlético Mineiro confirmou mais 10 casos de coronavírus na equipe. Entre os infectados estão os jogadores Victor, Guga, Hever, Alan e Eduardo Vargas. O diretor de futebol do time, Alexandre Matos, também testou positivo. Na noite da última segunda-feira, o Galo já tinha anunciado 9 casos da doença no departamento de futebol. O técnico Jorge Sampaoli foi diagnosticado também com a Covid. Bom, no Morumbi, o São Paulo enfrentou o Flamengo pela Copa do Brasil, venceu por 3-0, está classificado então para a semifinal. Só que o que chamou a atenção, gente, antes da bola rolar, foi a torcida tricolor, que gerou uma enorme aglomeração. Olha essa imagem aí, tudo em frente ao estádio, esperando a chegada do ônibus são paulino. Cerca de 2.000 pessoas estiveram presentes ali. A Polícia Militar informou que tinha ordem só de manter a segurança ali do estádio e que uma suposta, devida então fiscalização em relação à aglomeração fica sob responsabilidade da vigilância sanitária e isso não aconteceu. O tricolor, tu és alegria, o tricolor, tu és meu viver, o tricolor, eu amo você, como eu te amo, tricolor, como eu te amo demais. As pessoas não entenderam que a pandemia não terminou, gente, é absurdo, ver uma imagem dessa com tudo que a gente está observando. Bom, ganhar um carro zero ou uma viagem inesquecível? Tem várias opções, é só participar do Festival de Prêmios Realizando Sonhos e boa sorte. Assine o Rede TV Plus e fique de olho. De segunda a sexta, dentro da Tarde Sul e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de R$8.000. Todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. E no dia 24 de dezembro você pode levar uma BMW para a garagem. No dia 31, também em dezembro, tem o sorteio de uma viagem no valor de R$15.000. No final da promoção, você ainda pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C180. Então, se já é assinante, continue investindo. Caso ainda não seja, acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Tá na hora de realizar os seus sonhos no Festival de Prêmios da Rede TV.